Fala, torcedor, e aí? Tudo bem? Como é que você está? Bom, chegou o jogo mais importante do Brusque na Série B nesta sexta-feira, hoje dia 19 de novembro, que é essa caminhada da Série B, primeira participação do Brusque, enfim, Série B e tudo mais, começou lá no dia 30 de maio na vitória no Augusto Bauer contra a Ponte Preta e chegou o momento do jogo decisivo, aquele jogo para cravar a bandeira do Brusque na permanência da Série B para o ano que vem. Vamos saber sobre a pontuação, teve questão do Brusque recuperando pontos, tem a situação ainda de o que o Brusque precisa fazer para fugir do rebaixamento e, claro, esse jogo contra o Operário daqui a pouco às 19 horas no Augusto Bauer. Vai ter novidades na escalação? Será que o Foguinho é o novo titular? Saberemos na sequência. Inscreva-se no canal, dá um joinha e compartilha também essa ideia. Brusque e o Operário. Será o jogo da permanência do Brusque na Série B? Que jogo é esse, senhores? Brusque e Operário, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo que acontece às 19 horas no Augusto Bauer, com a presença aí do público, dentro da capacidade de 50% aí do estádio Augusto Bauer. Vamos ter, sim, um bom público, porque estão todos confiantes, estão todos motivados, essa que é a verdade. Brusque, torcedor, a comunidade, todo mundo está confiante para esse jogo. Brusque que vem de uma vitória maravilhosa no último dia 15, no feriado da segunda-feira, contra o CRB no Augusto Bauer, gol de Thiago Alagoano, vitória de 1-0. Vai pegar o Operário, que vem de uma derrota para o Fogão, para o Botafogo, pelo placar de 2-1. Operário que tem pouquíssima chance de rebaixamento, tá com 45 pontos, 12ª colocação, tem 1% de chance de rebaixamento, porém, sabe, né, aquele 1% vagabundo que às vezes pode acabar complicando, acabar aí deixando ruim a situação, mas eu acredito sim, o Operário não vai estar sendo rebaixado, enfim, aquele 1% é praticamente impossível acontecer. Deste lado, no caso, lado do Brusque, o Brusque teve 2 vitórias essa semana, e pode ter a terceira. A primeira vitória, então, foi contra o CRB, placar de 1-0, gol do Thiago Alagoano. A segunda vitória foi ontem no Tribunal. O Brusque acabou recuperando os pontos que havia perdido, no caso, injúria racial contra o atleta do Londrina. Com isso, então, o Brusque teve 2 vitórias essa semana. A primeira que somou 41 pontos e a segunda que foi ontem, que devolveu os 3 pontos perdidos para o Brusque. O Brusque continuou punido em relação a valores financeiros, né? Vai ter uma multa para pagar e também uma perda de mando de campo para o ano que vem, na primeira rodada, ou segunda, enfim, da Série B do ano que vem. Mas o Brusque recuperou os pontos, então a segunda vitória, no caso nos tribunais, colocou o Brusque com 44 pontos na 14ª colocação. E agora, o que o Brusque precisa fazer para se manter na Série B? Então, o Brusque precisa somente de uma vitória. O Brusque precisa somente vencer o Operário, o jogo que acontece então no Augusto Bauer. Com uma vitória simples, o Brusque chega a 47 pontos e aí, adeus rebaixamento, e sim, o Brusque já pode começar a planejar a temporada do ano que vem. Caso empate ou venha uma derrota, o Brusque vai precisar torcer aí para situações paralelas, para jogos que acontecem inclusive no dia de hoje. Vai torcer para a vitória do Vasco contra o Remo e para a vitória do Vila Nova contra o Londrina. E também tem a situação do Vitória, que o Brusque também vai estar de olho. O jogo que acontece na segunda-feira, o CRB enfrentando o Vitória, vai torcer aí, porque seja no mínimo aí uma situação de vitória do time do CRB. Então são essas situações. O Brusque, para permanecer na Série B, para já cravar a sua permanência aí para o ano que vem, o Brusque precisa de uma vitória simples no jogo de hoje contra o Operário. Caso aconteça empate ou derrota, o Brusque precisa estar de olho nesses adversários. No jogo Vasco e Remo, no jogo Vila Nova e Londrina e no jogo na segunda-feira que acontece entre CRB e Vitória. Mas, falando sobre o jogo, eu acredito sim que o Brusque, além da motivação da vitória na última semana contra o CRB, a questão do tribunal que também
devolver esses pontos, e o Brusque ele tá motivado, o Brusque tá muito focado, o técnico Vaguinho Dias colocou isso aí, o Brusque e o grupo tá querendo demais essa situação. O Brusque não levou gol na última rodada, é importante, é a pior defesa da competição, conseguiu anular as situações de bola aérea, que é um problema muito grande na defesa do Brusque. O Brusque consertou essa situação, teve uma organização na bola defensiva aérea, é importante. Para o jogo de hoje, eu acredito que o técnico Vaguinho Dias tem um retorno do lateral direito Totti após cumprir a suspensão. Mas aí, o Totti volta a ser o titular no lado direito, o Edilson tem a situação do meio campo, segue com um tripé de 3 volantes, o Felipe Souto sai, entra o Foguinho, que foi o cara da partida contra o CRB. Bom, eu acredito pela coletiva pós-jogo do técnico Vaguinho Dias e pelas entrevistas também que ele falou em relação ao jogo durante a semana, eu acredito que vai seguir o mesmo time que começou contra o CRB. Eu acho que segue o Edilson na direita e o tripé de volantes. E opções como Thiago Alagoano, Foguinho, fica para o segundo tempo. Eu acho que é essa a intenção, repetir mais ou menos a ideia do que foi o jogo contra o CRB. Porém, o Brusque tá numa situação diferente daquele jogo contra o CRB, tem um adversário diferente. Então, na minha opinião, poderia sim, tranquilamente começar com um Foguinho no meio, ter mais um poder aí de ataque logo cedo. Porém, a ideia do treinador. A princípio, o Brusque, então, vai com Rua Carneiro no gol, o Edilson segue na lateral direita, dupla de zaga Jansson, Everton Alemão, o Ayrton na esquerda. Tripé de volantes, vai ter o Rodolfo Potiguar, o Zé Matheus jogando mais pro lado direito, aberto um pouco pro lado esquerdo, vai ter o Felipe Souto. E meia centralizado, o homem responsável por armar as jogadas, é o John Clay. Na frente, Garcês e o centroavante Edu, artilheiro da competição com 16 gols. E o Operário que vem meio que de sangue doce, enfim, tem alguns desfalques, o meia Marcelo, o principal dele, a princípio não joga hoje. Então é um jogo realmente que tem tudo para ser histórico, para o dia virar a história em relação à permanência do Brusque. O torcedor está confiante, o grupo está confiante e sim, eu acredito numa vitória do Brusque contra o Operário. Vai ser o jogo realmente mais importante do Brusque na Série B, porque o Brusque na última rodada, lá no dia 28, vai pegar o Goiás fora de casa. Então, melhor não se complicar e fazer o dever de casa. Valeu, tudo de bom, bom jogo, bom final de semana também desde já. Se inscreva-se no canal e, claro, dá o joinha também. Abraço, até, tchau!